Olá, bom dia, tudo bem com você? Vamos retornar para as nossas reflexões? Então, paramos, no último momento em que nós estivemos refletindo aqui no livro de Esther, nós paramos no momento em que ela se posiciona, né? Anteriormente ela estava hesitante. Então Mordecai manda falar para ela, olha, não pense que quando isso acontecer, essa tragédia acontecer, só você será poupada. Então ela acorda, né? E aí ela responde imediatamente, dá uma resposta bem interessante a Mordecai. Ela fala, olha, eu vou procurar o rei, mas preciso que vocês orem por mim. Daqui 3 dias eu procurarei o rei. Antes, eu gostaria que vocês orassem por mim. Então ela conclama o povo a orar por ela, orar e jejuar. E ela também fala que ela e as servas dela estariam fazendo a mesma coisa, orando e jejuando por esta causa. E é interessante isso, porque sempre que nós olhamos para a palavra de Deus, para os grandes homens e mulheres que foram usados, poderosamente na história do povo de Deus, a gente percebe que eram homens e mulheres piedosos que oravam muito, buscavam a presença de Deus. E a gente percebe também que a oração, o propósito da oração é, primeiro, reconhecer que nós não somos capazes, que nós não temos poder, e reconhecer que quem pode nos ajudar é Deus, e que Ele deve fazer através de nós a vontade dele. A oração é para que Deus glorifique o seu nome em nossas vidas, manifestando sua vontade. É para entender o plano de Deus nas nossas vidas. E Esther, ela poderia ter pensado em procurar alguém para ajudar ela, procurar o favor de alguém ali, mas ela foi procurar primeiramente o favor de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus. Eu penso que nesses 3 dias aqui foi um tempo de... Eu fico imaginando todo aquele povo prostrado de joelhos diante de Deus, E na nossa limitação aqui de imaginar, de conseguir visualizar a cena, a gente ainda percebe que era um momento de derramamento, de prostrar-se diante do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a grandeza de Deus e ao mesmo tempo de receber força, Esther, durante esses 3 dias, Deus agiu em Esther e por Esther, pelo povo, Deus agiu nos seus corações, acalmando, fortalecendo, orientando, conduzindo, e agindo também nos corações daquelas pessoas que ele queria usar, que ele desejava usar para manifestar a sua vontade. Então, alguns textos na Bíblia que ilustra bem isso aqui, Isaías 40:31 que fala, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Naquele momento ali, Esther estava esperando no Senhor, mas ela não estava esperando somente, ela estava esperando em oração. E as suas forças foram renovadas, porque Esther levantou dali sabendo exatamente o que fazer e como fazer. Ela foi muito precisa, muito cautelosa, muito sábia e muito firme. Olha que esses 3 dias foram tempos na presença de Deus, Um tempo na presença de Deus em que Deus se comunicou com Esther, foi falando, foi orientando, foi conduzindo, falando ao coração de Esther, Então, a oração ela é para isso, é para que Deus nos fortaleça, nos oriente, nos conduza. Salmo 32 fala, que Deus instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Essa é a razão da oração. E antes de tomar qualquer decisão na nossa vida, nós precisamos entender o seguinte: diariamente devemos orar. Devemos ter intimidade com Deus, mas há momentos na vida em que nós devemos intensificar essa oração, e há momentos em que nós também devemos entender que precisamos conclamar os nossos amigos, os nossos irmãos, pessoas queridas a orarem por nós. Precisamos pedir ajuda, pedir a pessoas que intercedam conosco, Enquanto nós oramos, Deus age por nós.
Que Deus te abençoe.